Fala rapaziada, mais um vídeo do Mil Grau aqui. E hoje eu vou estar trazendo o primeiro vídeo do canal de perguntas e respostas. Eu vou estar respondendo as perguntas que o pessoal me fez lá no Twitter. Então se você não me segue lá ainda, aproveita para seguir agora. É @OnePieceMilGrau. Então já segue lá e bora pro vídeo. E a nossa primeira pergunta é do Kon. E ele quer saber qual é a minha Akuma no Mi preferida. Cara, a minha Akuma no Mi preferida é a Ope no Mi, a fruta do LoL. Pra mim é a fruta mais versátil da obra. Dá pra fazer um monte de coisa com ela, se teletransportar coisa. Bom, basicamente você controla tudo que tá ali no espaço do room, né? E além disso, ela aparentemente te cura de qualquer doença se você comer ela. Igual o LoL tava com a doença do Chobo Branco, comeu ela e se salvou. E ela é uma fruta tão apelona que o Oda tem que ficar nerfando ela com o LoL, com negócio de estamina, que o LoL tá cansado e não vai conseguir usar poder, tal. Porque senão não ia ter graça mesmo, né? O LoL basicamente ia ser onipotente no que ele quiser fazer ali. Então a Ope no Mi é a minha fruta preferida. Indo para a segunda pergunta, nós temos o Gurutão. Ele perguntou: o Zoro superou o Marco? Então, na minha opinião, o Zoro ainda não superou o Marco. Mas eu acho que quando ele derrotar o King, ele vai ter superado ou pelo menos chegar no nível do Marco. Porque eu acredito que o Marco é mais forte que o King. Não acho que o Oda tenha botado os quadros do Marco se sobressaindo a duas calamidades à toa. Ele claramente quis passar uma mensagem ali que o Marco é um nívelzinho acima. Então eu acho que quando o Zoro derrotar o King, ele vai ter chegado no nível do Marco ou pode ter até superado, dependendo de como for. Mas no momento ainda não. O Zoro ainda não superou o Marco. Já que na luta atual deles estamos vendo que o King está muito superior ao Zoro na luta. O Zoro não está conseguindo dar nenhum dano no King. Então essa é a minha resposta. O Zoro não superou o Marco. E o Quail mandou aqui: acho que ainda é possível termos algum destaque para o Magellan? Acho ele um personagem interessante com uma fruta bem roubada. Queria vê-lo em ação novamente. Cara, eu acho muito possível que vai ter destaque pra ele sim. Porque se você parar pra pensar, ele foi o personagem que mais chegou perto de matar o Luffy. O Luffy perdeu 10 anos de vida por causa dele, com aquela cura do Ivankov lá. E de quebra ele ia matar o maior antagonista da obra, que é o Barba Negra e sua tripulação, em questão de segundos. Então eu acho que vai ter destaque para ele ainda na guerra final, com ele do lado do governo mundial, fazendo o antagonismo do nosso protagonista. Cara, é impossível na minha visão o Oda não dar destaque para ele de novo. O Magellan é muito brabo. Agora a pergunta desse mano aqui que eu não sei falar o nome. Ele perguntou: qual personagem de One Piece a galera gosta, mas você não? Cara, eu acho que uma personagem que um monte de gente gosta aí ou não é a Carrot, mano. Eu acho ela muito irritante. Eu acho a personalidade dela de criança irritante. É só você ver. Aí a Wanda sempre tinha que ficar dando puxão de orelha nela. O próprio Pedro também. Mas eu vejo que uma galera gosta muito dela. E eu não. Então eu acho que é a Carrot esse personagem. Agora o Duel de Zé mandou aqui: Mil Grau, você tem algum palpite do que o Tite quer nessa cena? Manda salve. Salve Deus é. Nome complicado de falar. Eu acho que o Tite tá indo atrás de um Shichibukai em específico. E esse Shichibukai é o Bug. Sem piada, é sério. E eu vou explicar por quê. Bom, primeiro que quando tem essa fala do Tite é no mesmo capítulo que a Marinha está indo atrás dos Shichibukais. E eu acho que ele tá indo atrás do Bug porque o Bug tem um arsenal de armas, como a gente viu lá na Bug Delivery. Agora ele que ia ser o principal ali do submundo e tal. E eu acho que o Tite, além disso, ele pode achar que o Bug foi para a última ilha com o Roger, porque ele não sabe que o Bug ficou doente e não foi para a última ilha. Então pode ser mais um motivo do Tite querer ir atrás do Bug. Paulinho Serra do Nordeste perguntou: você acha que o Tite vai ter uma terceira Akuma no Mi? Se sim, qual você acha que vai ser?
Cara, essa é uma pergunta muito boa, porque eu já falei disso em alguns lugares e eu acho sim que o Tite vai ter uma fruta. Eu acho que vai ser a do Kaido, a dragão. Porque o Tite tem a dita mais forte logia, que é a da escuridão. Ele tem a mais forte da Paramécia, que é a do Barba Branca, capaz de destruir o mundo, a Gura Gura. E eu acho que ele vai completar o trio das mais fortes, que vai ser da Zoan, dragão do Kaido. E a gente sabe que ele tem um complexo com o número 3, né? Ele tem 3 tranças de barba presa, ele tem 3 pistolas. A logo da marca pirata dele são 3 caveiras. Então eu acho que sim, ele vai ter 3 frutas e vai ser a do Kaido. Assim fazendo ele ter a Paramécia mais forte, a Logia mais forte e a Zoan mais forte. Digno de último vilão de uma obra. Imagina só, um dragãozão que faz terremoto e tem a fruta da escuridão. Você tá doido? E agora temos a pergunta do Chopper Careca. Olha só quem tá aqui. Ai meu Deus, é o Chopper Careca. E ele pergunta: o que você acha da possibilidade do Das Bones ter sido empregado do Capone Gangbang enquanto estava no West Blue? Bom, pra quem não lembra, o Das Bones é o Mr. One da Baroque Works. E ele é originário de West Blue, igual o Capone Gangbang. Mas indo pra resposta, eu acho a chance muito pequena disso ter acontecido por 2 motivos. Se você estiver falando empregado como se ele tivesse sido subordinado do Badge, eu já não acredito nisso, porque o Das Bones ele passa uma vibe muito do Zoro, que até hoje só abaixou a cabeça e decidiu seguir uma única pessoa, que foi o Crocodile. Tanto que lá no Império Down, quando o Crocodile vê ele e chama ele de volta, o Das Bones fala: já que é você que está pedindo, então eu vou. E se você estiver falando do Capone ter contratado ele para matar alguém, alguma coisa assim, porque o Das Bones era um assassino, né? Eu também não acredito nessa possibilidade, porque como a gente vê quando o Jinbe fala sobre o Capone, a gente vê que o Capone que gosta de ir atrás dos chefes, dos líderes de outras organizações para ele mesmo matar. Então eu não acredito que o Capone já tenha empregado o Das Bones nesse estilo também. Então eu acredito que nenhum dos 2 que eu falei tenha acontecido. Mas não dá pra descartar 100%, né? Afinal, o Das Bones é um assassino e ele tem que ter aprendido em algum lugar. Vai que foi na organização do Capone, né? Mas eu também acho improvável. Indo pra pergunta do Rou. Inclusive o Rou, ele que fez a thumbnail aqui do vídeo. Tamo junto, Rou. E ele pergunta: qual o seu palpite sobre Imo-sama? Acha que ele é do século perdido? Acha que sofreu a cirurgia perene? Cara, pra ser bem sincero, eu acredito muito nessas 2 hipóteses dele ser do século perdido, porque sofreu a cirurgia perene. Porque o Doflamingo também estava atrás dessa fruta, porque ele sabia da cirurgia perene. E a gente sabe que o Doflamingo sabe os segredos de Marigóis. Ele sabe da existência do Imo. Então como que o Doflamingo sabia dessa habilidade da fruta? Eu acho que ele já tinha visto, né, ele já sabia desse poder através do Imo, e ele queria esse poder para ele. Então eu acredito fortemente nessas 2 hipóteses do Imo ser do século perdido e ter sofrido a cirurgia perene. Indo para a pergunta do Benfatti, ele pergunta aqui: o que você acha do Kobe Joy Boy? Essa pergunta foi muito interessante e cada vez que eu ficava pensando nela, mais fazia sentido na minha cabeça o Kobe ser o Joy Boy. Porque como a gente sabe, o Joy Boy parece que é um título que a pessoa se torna, e não que já nasceu sendo o Joy Boy. Como a fala do Kaido diz pro Luffy: parece que você não pode se tornar o Joy Boy. Eu sei que a escolha mais fácil aqui seria: o Luffy é o Joy Boy. Mas como a gente sabe, o Luffy não faz o estilo de querer ser Joy Boy ou querer ter seu destino traçado para mudar o mundo ou algo do tipo. Ele só quer ser o rei dos piratas porque é a pessoa com mais liberdade no mundo. O Luffy é simples assim. Sempre que o Luffy ajuda algum país, como Dressrosa, Alabasta e agora o Wano, é sempre porque ele criou laços com alguém dali. Ele
ele primeiramente chega com seus próprios interesses, derrubar do Flamengo, derrubar Kaido. E da Vivi já vinha antes, porque ele virou amigo da Vivi antes, né? Então ele sempre chega numa ilha com os próprios interesses e acaba conhecendo alguém, gostando da pessoa, se tornando amiga, e aí sim ele entra na situação de querer ajudar o país por causa dos seus amigos. O Luffy mesmo diz lá em Ilha dos Tritões, ele não quer ser um herói, ele não quer ser o salvador do mundo. Então, na minha ótica, ele vai ajudar o Kobe a realizar esse sonho dele de tornar o mundo mais justo. Porque é o que o Kobe acredita, ele não tem aquele senso de justiça absoluta que nem o Akainu. Tanto que ele é amigo do Luffy, um pirata. Isso faria até um paralelo interessante entre Garp e Roger, sendo Luffy e Kobe. Muita gente acredita que o Shanks vai lutar ao lado do Luffy contra o Barba Negra. Mas e se for o Kobe na guerra final lutando junto com o Luffy? Porque para pensar, como faz um paralelo entre Garp e Roger, o Kobe até treinou com Garp e o Luffy treinou com o imediato do Rei dos Piratas, sendo o Rayleigh. E aí o Kobe lutaria ao lado do Luffy contra o Barba Negra e faria um paralelo com o Garp e Roger enfrentando o Rocks Dishback. Porque como a gente sabe, o Barba Negra também tem muitos indícios de ter um paralelo com Shebeck, sendo o nome do seu navio Sabre Dishback, e o fato dele governar a mesma ilha que o Shebeck governava, a Ilha Colmeia. Então na minha cabeça faz muito sentido o Kobe e o Luffy lutarem lado a lado no final contra o Barba Negra, e o Kobe se tornar o Joy Boy e o Luffy ajudar ele a chegar nisso. O Luffy seria aquele que ia abrir as portas do mundo pro Joy Boy, e eu até preferia que fosse assim do que o próprio Luffy ser o Joy Boy, porque ia entrar naquela de destino do Luffy e tal, e aí eu acho que não combina com o personagem, então pra mim faz muito sentido mesmo isso. E essa parte do Luffy abrir as portas do mundo pro Joy Boy faz muito sentido quando a gente lembra que o Kobe só seguiu o sonho dele por causa que ele conheceu o Luffy lá no começo. Então eu tô começando a acreditar fortemente que o Kobe é o Joy Boy. E indo para a última pergunta, temos o Kim Mugiwara. Ele pergunta aqui: o que você acha que é o One Piece? Então, baseado no que a gente viu no flashback do Oden, do Roger chegando na última ilha, eu acredito que o One Piece é a história do Joy Boy com um possível tesouro que o Joy Boy tenha deixado ali. Eu acredito que o One Piece é isso. Agora, se esse tesouro é joias, ouro, né, riquezas em si, ou se é algum poder, uma fruta, uma arma, aí eu já não sei, eu não tenho um palpite certo para isso. Mas se eu fosse ter que apostar em alguma coisa, seria em dinheiro mesmo, ouro, diamante, essas coisas de pirata. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o like aí e comenta. Tamo junto.